Sabe o que você e esse pessoal aí têm em comum? Bem, é claro que vocês têm muita coisa em comum, mas uma delas é que vocês precisam conhecer muito bem os elementos de máquinas. E é claro, uma hora ou outra, vocês precisam encarar o assunto da nossa teleaula de hoje: os tipos e cálculos de rebitagem. Vamos nessa? Você vai ver quais são os principais tipos de rebitagem, incluindo a rebitagem de recobrimento simples e a de recobrimento duplo. E vai aprender também como é que se faz os cálculos para rebitagem, como o cálculo do diâmetro do rebite e o cálculo do diâmetro do furo. E vai conhecer ainda os principais defeitos de rebitagem, assim como o jeito certo de eliminar esses defeitos. Olha, o pessoal dessa turma aí já tá mandando ver em matéria de rebitagem. Tem muita gente aí matando a pau os defeitos, fazendo direitinho os cálculos e dominando os tipos de rebitagem. E se você acompanhar bem a nossa teleaula de hoje, vai ter muito mais coisas em comum com essa turma aí. Ufa, acabou o nosso dia. Agora a galera vai pra casa, descansar, ver uma televisão e eu vou continuar trabalhando. Ué, e por que você não vai pra casa, Tito? Eu tô com um problema, senhor. Que problema? Descobrir que tipo de rebitagem eu uso de acordo com o número de chapas, a largura das chapas e a aplicação dessa rebitagem. Mas isso não é problema. Pelo menos não esse problemão aí que você tá fazendo na sua cabeça. Isso é quando muito um probleminha, mas não é nada do outro mundo. Você só vai ter que aprender alguns cálculos para adequar os rebites à espessura das chapas que você vai usar. Silva, se é só isso mesmo, você sabe que eu não tenho medo de aprender e nem preguiça de estudar. Se você me der uma mãozinha... Assim é que você fala, garoto. Esse garoto valioso, sempre preparado para estudar, para aprender mais. Então, vamos que vamos com os tipos de rebitagem? Você sabe quais são? Bom, os tipos de rebitagem existem em função da largura das chapas que vão ser rebitadas. Só em função da largura? Não, em função do esforço que as chapas vão ser submetidas também. É assim que a gente sabe se a rebitagem vai ser de recobrimento simples ou de recobrimento duplo. Me diz aí como é que é cada uma dessas rebitagens. Vamos lá. Olha, veja aí o primeiro tipo, a rebitagem de recobrimento. Nessa rebitagem, as chapas são apenas sobrepostas e rebitadas, compreende? A rebitagem de recobrimento serve para suportar esforços e é muito usada na fabricação de vigas e de estruturas metálicas. Agora, o segundo tipo, a rebitagem de recobrimento simples. Nela, as chapas são sobrepostas e sobre elas se estende uma outra chapa para cobrir. Esse tipo a gente usa quando precisa suportar esforços, permitindo uma vedação perfeita. Por isso, a rebitagem de recobrimento simples é muito usada na construção de caldeiras a vapor e recipientes de ar comprimido. E tá aí o terceiro tipo, a rebitagem de recobrimento duplo. Aqui as chapas são sobrepostas e envolvidas por duas outras chapas que recobrem os dois lados. A rebitagem de recobrimento duplo é usada para garantir uma vedação perfeita. O pessoal que produz chaminés ou lampiões usa muito esse tipo de rebitagem. Então, Tito, conseguiu compreender os três tipos de rebitagem? Olha, compreendeu, eu compreendi. Só que eu ainda tenho uma dúvida. Me diz qual é? Quantos rebites a gente coloca? Quer dizer assim, como é que eu sei o número de rebites que eu preciso para unir as chapas? Pergunta inteligente. Bom, neste caso, a gente vai depender da largura das chapas que recobrem a junta. Aí, então, a gente vai precisar de uma, duas ou mais fileiras de rebite. Deixa eu te mostrar uma coisa que eu tenho aqui. Olha, aqui vai uma coluna de rebites. Aqui vão duas colunas com os rebites distribuídos alternadamente. Aqui nessa outra vão 4 colunas. Né? Se nós formos ver de perfil, fica assim, ó. Tá legal. Mas como é que a gente distribui os rebites aí? Quantos rebites a gente põe? Nesse caso, a gente tem que saber o comprimento da chapa. Depois, a distância entre a borda e o rebite mais próximo. Tem que saber também o diâmetro do rebite. É claro, e o passo. O passo? É, o passo. Tá por dentro? O passo é a distância entre os eixos dos rebites de uma mesma fila.
Ele não pode ser muito grande, porque senão pode empenar as chapas. No caso de junções que precisam de boa vedação, o passo deve ser equivalente a 2,5 vezes ou 3 o diâmetro do corpo do rebite. Tá vendo? Agora faltou ver isso aqui. A distância do rebite para a borda da chapa. Essa distância deve ser igual a pelo menos 1,5 vezes o diâmetro dos rebites que estão mais próximos da borda. Agora, como você já deve ter percebido, a distribuição dos rebites requer um cálculo. Esse cálculo é feito por projetistas que vão levar em conta qual é a finalidade da rebitagem, ou seja, para que ela vai servir, qual é o esforço que as chapas vão sofrer durante o uso e outras cocitas mais. Só que nessa história toda, tem uma pulga que deve ter ficado atrás da sua orelha. Professor, afinal de contas, quem é que precisa saber fazer todos esses cálculos para a rebitagem? Olha, o mecânico normalmente ele já recebe esses cálculos prontos junto com o projeto. Mas no caso do aluno que está fazendo uma aprendizagem, ele precisa aprender a fazer esses cálculos para ter um conhecimento total do processo de rebitagem. Tá vendo só? Então preste atenção, porque agora você vai aprender a fazer os cálculos para a rebitagem. Bom, antes de aprender o cálculo em si, pense nisso. Para rebitar, a gente precisa escolher o rebite certo em função da espessura das chapas que vão ser rebitadas, em função do diâmetro do furo e em função do comprimento excedente do rebite que vai formar a segunda cabeça. Tendo tudo isso aí na sua cabecinha, aí sim, nós vamos fazer os cálculos que você vai aprender agora, com o cálculo do diâmetro do rebite. Tá legal? Então, a fórmula é D igual a 1,5 vezes a menor espessura, que é de 4 milímetros aqui no nosso caso. Então fica D igual a 1,5 vezes 4 milímetros. Isso vai dar 6 milímetros. Daí o diâmetro que esse rebite precisa ter. Poxa, com essa fórmula fica fácil de achar o diâmetro do rebite. Agora vamos ver como é que faz o cálculo do diâmetro do furo. Vamos nessa? Mestre Silva, como é que eu faço para descobrir o diâmetro do furo do rebite? É fácil. É só você multiplicar o diâmetro do rebite por uma constante, cujo valor é 1,06. Quer ver? A fórmula fica assim. O diâmetro do furo, que a gente representa com o D minúsculo junto ao F maiúsculo, é igual ao diâmetro do rebite, que a gente representa com o mesmo D com um R maiúsculo, vezes 1,06, que é a constante, o valor pré-determinado. Ah, agora sim! Agora deu para entender. Só tá faltando uma coisa, Silva. Me mostra um exemplo. Ah, tá legal. Vamos lá, o exemplo para o nosso amigo Tito. A nossa fórmula vai ficar assim: diâmetro do furo igual a diâmetro do rebite vezes 1,06. Então vamos supor que o diâmetro do rebite é 6,35. Fica diâmetro do furo igual a 6,35 vezes 1,06. E isso vai dar... Peraí, deixa a gente fazer na calculadora que fica mais fácil. 6,35 vezes 1,06. Isso dá 6,73. Bateu. Pois então, o diâmetro do furo deve ser de 6,73 milímetros. Entendeu, seu Tito? Perfeitamente. Agora, só falta a gente saber um cálculo de rebitagem. O cálculo do comprimento útil do rebite. Vamos nessa? Agora eu vou mostrar como é que se calcula o comprimento útil do rebite. Presta atenção que lá vai a fórmula. O comprimento útil do rebite a gente representa com um L maiúsculo. Ele é igual a Y, que é uma constante determinada pelo formato da cabeça do rebite, vezes D, que é o diâmetro do rebite, mais S, que é a soma das espessuras das chapas. Sacou? Essa constante Y que você viu aí, ela varia. Ela vale 1,5 para rebites de cabeça redonda e 1 para rebites de cabeça chata. Mas deixa eu te mostrar como é que fica visualmente essa relação que você acabou de ver com a fórmula do cálculo do comprimento do rebite. No caso dos rebites de cabeça redonda e cilíndrica, quando o valor da constante y é igual a 1,5,
ela deve ser multiplicada pelo diâmetro do rebite e somada pela adição das espessuras das chapas, como você vê aí. E no caso dos rebites de cabeça chata, quando o valor da constante y é 1, ela também deve ser multiplicada pelo diâmetro do rebite e somada pela adição das espessuras das chapas, fazendo a conta com a fórmula L igual a y vezes d mais s. Você tem o valor para o comprimento útil do rebite. Para você ficar craque mesmo nesse cálculo, é só fazer o seguinte: pegue seu livro, dê uma boa olhada nos exemplos e faça os exercícios. Porque agora a gente tem que olhar um outro assunto que também é muito importante para você ficar por dentro desse trabalho com rebites: os defeitos da rebitagem. Já ouviu falar? Vamos dar uma examinada nesses defeitos da rebitagem, que você também vai estudar na aula que está no seu livro. Lá você vai aprender que, por menores que sejam esses defeitos, eles enfraquecem a união que o rebite deveria fazer entre as chapas. Por mais perfeita que seja a rebitagem, sempre acontece algum defeitinho, como furos fora do eixo, que formam esse degrauzinho, o que diminui a resistência do corpo, ou chapas mal encostadas, com o rebite ficando no vão delas, o que também diminui a resistência do corpo. Outro defeito comum é o diâmetro do furo ficar muito maior do que o diâmetro do rebite, o que faz com que o rebite fique num eixo inclinado, diminuindo a pressão no aperto. Defeitos causados pela má execução da rebitagem, como o aquecimento excessivo do rebite, pode alterar suas características mecânicas. Mas existem ainda outros defeitos, como a rebitagem descentralizada, que deixa a segunda cabeça do rebite fora do eixo, o mau uso das ferramentas, que deixa a cabeça rebatida do jeito errado, com rachaduras e rebarbas, ou ainda o corpo muito pequeno do rebite em relação à espessura da chapa. Mas para cada um desses defeitos, existe uma técnica de eliminação, que pode ser realizada em um desses 3 processos: com a talhadeira, com a esmerilhadeira ou com a lima. Vamos ver essas ferramentas em ação. Como você está vendo, vale a pena dar uma boa estudada na sua aula e estudar cada uma das técnicas de eliminação dos defeitos da rebitagem. Bom, tem uma coisa que vale a pena fazer. Você sabe o quê? Claro, dar uma boa revisada na nossa teleaula de hoje, que por sinal foi a última de elementos de máquinas sobre rebites. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente aprendeu quais são os tipos de rebitagem. A rebitagem de recobrimento simples e de recobrimento duplo. Outra coisa que você aprendeu foram os cálculos para a rebitagem, onde você ficou sabendo como se calcula o diâmetro do rebite, o diâmetro do furo e o comprimento útil do rebite. E nessa teleaula, também deu para você ter uma boa ideia sobre alguns dos principais defeitos de rebitagem e que ferramentas são usadas na eliminação desses defeitos. Se lembra no começo da nossa teleaula de hoje que eu disse que você e esse pessoal aí tinham algumas coisas em comum? Pois é, agora vocês têm muito mais coisas em comum. Mas não tá na hora de relaxar não, hein? Você sabe muito bem que é só pegando firme no livro, estudando e fazendo os exercícios que você vai fixar os conceitos que aprendeu. Por isso, mãos à obra e até a próxima! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.